Meus irmãos queridos, quinto domingo da Quaresma, é o último antes do domingo de Ramos. A Quaresma está chegando ao seu ponto mais alto, mais intenso. E a liturgia reservou para hoje uma das passagens mais dramáticas de todo o Evangelho, a ressurreição de Lázaro. Interessante porque justamente quando a Quaresma nos convida a meditar sobre a morte do pecado, a morte do homem velho, Jesus nos coloca diante de um túmulo aberto e diz: Lázaro, vem para fora. É como se o Senhor dissesse a cada um de nós neste momento: eu não vim para te deixar na escuridão, mas eu vim para te arrancar dela. E aqui há algo profundamente paradoxal neste evangelho, porque Jesus chora diante da morte de um amigo e ao mesmo tempo é aquele que detém o poder sobre a morte. Deus chora. Pensem nisso, minha gente. O Criador do universo se comove diante da dor humana que ele mesmo poderia facilmente remediar. E isso deveria nos desarmar por completo, né? Mas vamos ao texto. O Evangelho de João nos apresenta a cena no povoado de Betânia. E algo que chama muita atenção é o próprio nome deste povoado, desta aldeia, Betânia, que também é chamada Casa da Aflição ou Casa do Pobre. Reparem que não é um palácio, não é um lugar de prestígio, mas numa casa de aflição que Jesus realiza o seu maior sinal antes da paixão. Deus, minha gente, Deus tem essa predileção estranha, quase escandalosa, pelos lugares de dor, de aflição. Quem é que mora nessa casa da aflição? 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. O nome Lázaro aqui vem do hebraico El-Lazar, que significa Deus ajuda ou Deus socorre. Vejam a ironia: aquele cujo nome quer dizer Deus ajuda está morto há 4 dias. E aparentemente Deus não o ajudou. As irmãs mandam avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. E o que é que Jesus faz? O texto diz que ele ficou ali ainda 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus demora, deliberadamente, ele demora. Reparem nas reações de Marta e Maria. Aqui a gente pode fazer uma leitura muito rica do que se passa no interior de cada uma. Porque Marta sai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase que Maria dirá depois, quase palavra por palavra, mas a postura é completamente diferente. Marta fala em pé, vai ao encontro, confronta, questiona e depois professa a fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Parece uma pessoa sanguínea, né? Marta. E aí Maria, ao contrário, cai aos pés de Jesus e chora. Marta é a razão que busca respostas. Maria é o coração que se prostra na dor. E é diante de Maria, diante do choro, diante do corpo que se entrega à fragilidade, que Jesus se comove profundamente. Maria é muito diferente da sua irmã Marta. O texto grego usa a palavra que significa estremecer-se, agitar-se interiormente. É quase uma convulsão da alma. Meu Deus, que coisa. Jesus não se comove com argumentos teológicos. Não se comove. A gente acha que a gente pode dobrar Jesus, às vezes, com argumentos de teologia, técnicos, né? Jesus se comove diante da dor de Maria. Marta usa argumentos, né? Jesus se comove diante da fragilidade de Maria, da dor de Maria. Então, como isso é profundo? Nós somos Marta e Maria ao mesmo tempo. Há momentos da vida em que nós enfrentamos a dor com a razão. A gente tenta entender, tenta achar uma lógica para o sofrimento. Senhor, se tivesses estado aqui, é a pergunta que todo ser humano já fez. Por que, Jesus? Por que, Senhor? Por que esta doença? Por que este luto? Por que este fracasso? Por que esta separação? E há momentos em que simplesmente desabamos, como Maria, sem palavras,
sem forças, apenas com lágrimas. E o Evangelho nos diz algo extraordinário. Jesus acolhe as duas posturas. Ele responde a Marta com a teologia: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele não deixa Marta alienada. E responde também a Maria com as lágrimas. Deus fala a nossa língua, minha gente. Seja ela qual for, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos abandona. Há aqui um detalhe que me fascina e que talvez seja a chave de todo o texto. Jesus diz uma frase, né? Tirai a pedra. E Marta objeta: Senhor, já cheira mal, pois está morto há 4 dias. É curioso porque Marta, que acabou de professar uma fé admirável, né? Ela diz, tu és o Cristo. Ela agora recua diante do concreto, diante da vida dura, da crueza da vida, da crueza da morte. É bonito e terrível ao mesmo tempo, porque nós fazemos exatamente isso. Nós professamos a fé no domingo, e aí diante da vida concreta, do trabalho, né, das crianças, do casamento, a gente recua. A gente não vive do sobrenatural. A gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E quando Ele nos pede para tirar a pedra do nosso túmulo, a gente responde, Senhor, já cheira mal. Nós temos medo do que vai sair dali. Nós temos medo do olhar para dentro. Agostinho tem uma reflexão belíssima sobre isso. Ele diz que o cadáver que cheira mal é o pecador, que já se acostumou com o pecado. O mau cheiro é o escândalo, é aquilo que incomoda, que ninguém quer ver. Mas Jesus não se afasta do mau cheiro, Jesus se aproxima. Jesus grita o nome do morto. Pensem nisso, meus irmãos. Deus não sussurra diante da morte. Não. Ele grita, Lázaro, vem para fora. É o grito de um Deus que não aceita perder nenhum dos seus. E depois do grito, algo maravilhoso acontece. Lázaro saiu com os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ele está vivo, mas ainda amarrado. Está fora do túmulo, mas ainda preso. E então Jesus diz uma frase que muda tudo. Desatai-o e deixai-o ir. Reparem que Jesus não o desata pessoalmente. Ele pede à comunidade que o faça. E isso é muito forte porque nos revela que a libertação é um ato comunitário. Ninguém torna-se livre na vida sozinho, mas é preciso muitas vezes que os outros tirem as faixas que nos prendem. O orgulho, o ressentimento, o medo, a vergonha, o pecado. A comunidade cristã, nós todos existimos para isso, para desatar os que voltaram à vida, mas que ainda estão amarrados. É bonito ser cristão, é bonito ser católico por isso, porque nós estamos aqui como uma comunidade. Né? A expressão mais bonita eclesiológica de igreja que eu acho é essa, né? A igreja é uma comunidade de testemunhas. Pois bem, todos nós somos testemunhas dessa ressurreição, desse Deus, e nós ajudamos a desatar as amarras, as faixas que prendem os outros, para que sejam livres, para que sejam libertos do pecado, das amarras do pecado e sejam verdadeiramente livres. Nesta semana, há poucos dias da Semana Santa, pouquíssimos dias, nós temos aí 7 dias. Façamos o exercício de nos perguntar com honestidade: qual é a pedra que precisa ser tirada? Qual é o túmulo em que nos escondemos? Talvez seja um relacionamento que precisa de reconciliação, um hábito que nos aprisiona, um medo antigo que nos impede de viver. Jesus está diante do nosso sepulcro, às portas da sua Páscoa, e diz: tira a pedra. E nós precisamos ter a coragem de obedecer, mesmo que algo ali dentro cheire mal. Né? A gente deve olhar ao redor. Há alguém perto de nós que também saiu do túmulo, mas ainda está amarrado. A Quaresma talvez tenha libertado algumas pessoas, tenha feito elas saírem daquela situação, mas ainda não são totalmente livres.
não são totalmente livres, que sejamos nós os que desatam essas faixas. Que possamos nesta semana ser instrumentos de libertação para alguém, com uma palavra de encorajamento, com um gesto de acolhida, com uma escuta atenta, com uma oração, não é, piedosa por estas pessoas, com o simples ato de não lembrar mais o passado de quem já ressuscitou, não é? E de lembrar com aquele gosto da cura, aquele sabor da cura. Estamos às portas da Semana Santa, meus irmãos. Daqui a poucos dias contemplaremos aquele que entrou no túmulo por nós e de lá saiu vitorioso. Se Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro, é porque cada morte, cada dor nossa, importa para ele, importa. E se ele gritou, vem para fora, é porque nenhum túmulo é definitivo quando Deus está presente. Que a Virgem Maria, que esteve de pé ao lado do túmulo do próprio Filho, nos ensine a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Que ela interceda por nós, para que tenhamos a coragem de tirar nossas pedras e a generosidade de desatar as faixas que amarram os nossos irmãos. Assim seja. Amém.